Olá! No programa de hoje vamos falar sobre medicina legal com o Dr. José Romero. E no Tira Dúvidas vamos responder tudo sobre empreendedorismo. Não se esqueça que a gente ainda tem os quadros Simples Assim, o Dicas de Moda e Receitas do Chefe. O programa de hoje está imperdível. O termo psi muitas vezes pode gerar confusão quanto aos seus significados, principalmente quando se refere aos profissionais indicados por este termo, psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista. Vamos entender as diferenças entre esses profissionais no Simples Assim de hoje. O psiquiatra é um profissional formado em medicina que fez uma especialização em psiquiatria, abrangendo estudos em neurologia, psicofarmacologia e treinamento específico para diferentes modalidades de atendimento, tendo por objetivo tratar doenças mentais. Já o psicólogo tem como formação superior a psicologia, ciência que estuda os processos mentais, sentimentos, pensamentos e razão, e é o comportamento humano. O psicanalista é o profissional que possui uma formação em psicanálise, que é um método terapêutico, que consiste na interpretação dos conteúdos inconscientes de palavras, ações e produções imaginárias de uma pessoa, baseada nas associações livres e na transferência. O psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista, simples assim. Bom, e agora no programa a gente fala sobre medicina legal com o professor doutor José Odir Romero. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Começando a explicar para a gente, por gentileza, o que é definitivamente a medicina legal? A medicina legal, na definição mais simples possível, seria a união da medicina, das ciências afins à medicina, ao direito, a fim de esclarecer algum fato de interesse jurídico. Sim, e essa medicina ela só auxilia em casos de acidente ou no caso da arqueologia, por exemplo, ela pode estar auxiliando? Não, ela é uma especialidade médica, mas praticamente multi-especialidade. Ela auxilia em todas as áreas que for necessário. Então você trabalha com traumatologia, com a própria psiquiatria ou psicologia forense, com as lesões corporais, com as lesões de agressões sexuais e o exame necroscópico, muito no vivo, mais na pessoa viva do que no cadáver. Então ela é multi-especialidades, vamos dizer assim. Professor, o que os profissionais que trabalham nessa área, eles estudam? Há muito estudo antropológico, como o Matheus comentou? Sim, faz parte. A antropologia forense é uma das áreas dentro da medicina forense. Então, na realidade, a medicina legal ela estuda o ser humano desde a concepção até após a morte. Entendi. E professor, em relação ao IML, o que é de fato esse instituto e qual é a responsabilidade que esse instituto tem? O IML é um Instituto Médico Legal, ele é um órgão da Polícia Científica. Aqui no estado de São Paulo está ligado à Secretaria de Segurança Pública. E a função dele é, resumidamente, analisar todos os casos que tenham interesse de investigação policial e também interesse jurídico. Sim. E aqui no Univap, qual é a relação da Univap com a medicina legal? É a Faculdade de Direito. Então, a medicina legal é uma disciplina dentro do curso de Direito e ela visa dar esse apoio aos futuros operadores do direito, os bacharéis, os advogados, que vão, depois de formados, necessitar desse apoio, dessa informação para o seu trabalho diário. Então, a gente tem uma disciplina, que é a medicina legal, no 5º, 6º semestre, que dá essa bagagem, essa base para o futuro advogado. Professor, as pessoas usam muito o termo autópsia, né? Mas esse termo está correto? O termo correto é necrópsia, é o estudo da morte, o estudo do morto. Autópsia seria um estudo de você mesmo, né? Mas ela é consagrada pelo uso. Então, inclusive, o Código de Processo Penal consta na sua redação autópsia. E nos dicionários mais famosos consta como sendo sinônimo. Mas o correto e o que vai na redação é necrópsia. Nos filmes é muito comum CSI e todas de investigação criminal, assim. As pessoas, então, elas procuram, que quiserem fazer esse curso, elas procuram o curso de Direito, não é o curso de Medicina, certo?
Não, para a medicina legal tem que ser médico, é a prerrogativa só do médico, porque ele que pode manipular e trabalhar com o corpo humano. Agora, existe um instituto homólogo a nosso, que é o Instituto de Criminalística, onde lá existem peritos criminais. Eles trabalham com perícia também, só que na matéria, e não no corpo humano. Na matéria, por exemplo, investigação de balística, de projétil de arma de fogo, incêndio, acidente de trânsito, matéria e não pessoas. A formação é nível superior. Depende do concurso, mas independe de que formação superior você tem. Então nós temos peritos criminais, engenheiros, advogados, veterinários, professores, de várias profissões. Sim. Professor, havia um certo desconhecimento, ou talvez até um preconceito com a medicina legal. Mas como disse o Matheus, surgiram muitas séries e filmes sobre esse tipo de medicina e sobre esses serviços, né? O senhor acha que mudou a visão da sociedade depois disso? Ela mudou, ajudou bastante, mas aqui no Brasil a gente teve vamos dizer, um apoio, né, muito grande quando teve aquele caso da menina Nardoni, onde foi divulgado todo o trabalho da perícia criminal e a visão da população acabou sendo um pouco diferente do que se tinha do perito criminal, principalmente os médicos, né? Que tem a ideia, assim, o médico legista é médico de morto, né? Acabei de falar, muito pelo contrário. A maioria dos exames da análise é desse tipo. Mas quando houve aquele caso, teve uma guinada, inclusive com a procura por concursos para esses cargos, aumentou bastante. Professor, acontece de dois peritos que estão envolvidos em um mesmo caso chegarem a um resultado diferente no final da investigação? A perícia geralmente é feita por um perito só, a não sei que seria uma perícia muito complicada, mas eles podem divergir sim. Se ocorrer opiniões diferentes, apesar da gente trabalhar muito com materialidade, ou seja, com coisas objetivas, né? Nomeado um terceiro perito para que seja resolvida essa divergência. Professor, então quem tiver interesse em estar realizando esse curso, só procurar aqui na faculdade mesmo, como o senhor disse. Se precisar de alguma orientação, esses cursos são feitos por entidades oficiais, por exemplo, Secretaria de Segurança Pública, mediante concurso público. Mas alguém que queira alguma orientação, eu estou à disposição na Faculdade de Direito, é só me procurar. Bom, nosso bloco chegou ao fim, mas não sai daí que daqui a pouco tem muito mais. Miscelânea já está de volta e nesse bloco vamos falar sobre empreendedorismo. Mas antes de apresentar nosso convidado, vamos conferir qual a receita de hoje. Olá, eu sou a Thaís Avelar, do curso de Gastronomia da Univap, e a receita de hoje é muffins de laranja. Os ingredientes são 110 gramas de farinha de trigo, 65 gramas de açúcar, 2 ovos, 65 gramas de manteiga sem sal, 20 gramas de mel, 5 gramas de fermento químico, 50 gramas de nozes picadas, cardamomo a gosto, raspas de laranja a gosto, suco de uma laranja. Vamos começar batendo a manteiga e o açúcar. Bata até que fique branco. Acrescente a farinha aos poucos e bata. Vá adicionando alternadamente os líquidos e secos na batedeira. Adicione os ovos. Adicione o restante da farinha. Alterne com líquidos. Adicione o mel e as raspas de laranja.
A massa precisa ficar homogênea. Fora da batedeira, misture as nozes e o cardamomo. É necessário uma forma de alumínio para bolinhos e forminhas de papel. Coloque massa até 3/4 da forminha. Asse os bolinhos por 30 minutos no forno pré-aquecido a 180 graus. Caso o bolo fique dourado antes do tempo, fure ele no meio para saber se já está assado. O garfo deve sair limpo. Você pode servir os muffins assim, ou individualmente decorados com açúcar de confeiteiro, nozes e raspas de laranja. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Obrigada pela receita, Thaís. Bom, Matheus, e sobre o que a gente vai falar agora? Recebemos aqui Rafael Fonseca, que é administrador e professor aqui da Univap. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você poderia estar começando explicando para a gente, definindo o que é empreendedorismo? Joia, obrigado pelo convite. Bom, empreendedorismo, assim, definindo de maneira bem prática, seria transformar sonhos em realidade. É aquela capacidade que as pessoas têm em visualizar um futuro desejado e, através da capacitação, da conexão com outras pessoas, buscar formas de transformar aquilo em algo real, material, que vá transformar a realidade dela e a realidade das pessoas que estão à volta dela também. E isso é uma coisa que vem desde nascença ou a gente vai adquirindo essa característica durante a nossa vida? Olha, alguns especialistas colocam que é algo que algumas pessoas já têm isso no interior delas. Mas eu diria que o empreendedorismo ele pode ser desenvolvido, né? Depende mais de uma prática, da capacitação mesmo, a pessoa não se conformar com uma determinada situação e ao longo da vida ir buscando aptidões-chave, que são aquelas características que o empreendedor deve ter. E existe algum curso específico para ser feito, né? Não, o empreendedorismo ele é mais uma questão de atitude do que de técnica. A pessoa, por exemplo, o empreendedor ele tem um perfil que seria assim, tem que ter proatividade, tem que ter criatividade, esse espírito de mudança, né, ele tem que ser um cara inconformado. E o que ele pode fazer é buscar algumas ferramentas, a própria administração oferece, né, ferramentas metodológicas, como, por exemplo, o Business Model Canvas, né, que é uma ferramenta para você modelar um negócio, ou o plano de negócio, que é o mais popular também. E aí ele consegue pegar as ideias dele, colocar no papel e observando essas ideias ali diante do papel, ele consegue enxergar de que forma que ele vai conseguir constituir aquilo. Professor, além das perguntas em vídeo que a gente recebe pelo WhatsApp, a gente também recebe perguntas pelo Facebook. E essa aqui a gente recebeu do Roberto. Professor, segundo sua experiência, o senhor entende que a maior parte das ações empreendedoras são fruto de uma análise criteriosa do empreendedor acerca do mercado em que pretende atuar ou decorrem do entusiasmo natural de ser dono da própria empresa? Eu acredito que é um pouco de cada, né? O empreendedor ele precisa ter a motivação para empreender, tem que ter o desejo realmente de abrir uma empresa, porém a gente precisa diferenciar o empreendedor do empresário. Nem todo empreendedor é um empresário, né? O empresário ele é aquele capaz de fazer toda uma gestão de algum produto ou serviço e oferecer isso para o mercado. Já o empreendedor ele pode ser também um empreendedor social, né? Que está visando desenvolver uma causa e em cima dessa causa ele cria uma ONG, cria algum tipo de movimento para atender o mercado.
Mas a análise criteriosa do mercado, ela é essencial em qualquer uma das situações. Você precisa, a qualquer momento em que você quer empreender ou abrir uma empresa, fazer essa análise inicial para correr menos risco. O objetivo é mitigar riscos, né? Professor, nós temos também perguntas que vêm através do WhatsApp. Vamos ouvir a nossa primeira. Quanto tempo eu levo para recuperar o valor que eu investi na minha empresa? Isso depende muito da empresa, do setor no qual ela atua, do valor do investimento que a pessoa colocou. Existem alguns indicadores que a gente utiliza para tentar identificar em quanto tempo viria esse investimento. Por exemplo, o valor presente líquido, taxa interna de retorno, ou seja, para cada R$1 que eu coloco, quantos reais vão retornar? Quando eu sei essa informação, eu consigo ter uma noção de mais ou menos quando vai ser o meu payback. Payback é o retorno que a gente vai ter, o tempo de retorno que a gente vai ter, né, desse investimento. Então varia muito, é difícil dizer. Bom, a sociedade brasileira ela não está acostumada, né, não há um certo costume em relação a investir na bolsa, seja assim. Os americanos já têm mais uma certa tradição, né, já é mais de cultura deles. Mas você acha que essa crise que o Brasil vive, ela pode servir para despertar novos empreendedores e novas formas de investimento? Eu acredito sim. Aliás, eu acredito muito na questão do caos, né? O caos e os obstáculos, eles geram aquela movimentação por parte das pessoas. Então, elas precisam buscar alternativas. O empreendedorismo, ele é uma alternativa, porém, a gente precisa diferenciar o empreendedor por oportunidade do empreendedor por necessidade. A crise, ela está gerando muitos empreendedores por necessidade. Sim. Pessoas que conseguem, por exemplo, uma rescisão e pegam todo o dinheiro e investem num negócio sem ter feito aquele planejamento, o plano de ações, o plano de negócios em si. Sim. E acabam perdendo todo esse dinheiro. Então, é preciso sim observar esse momento do Brasil, observar as oportunidades e se você não as encontra, você as cria. E para aproveitar as oportunidades, se preparar um pouco, né? Sim. Bom, nossa conversa está muito boa, mas a gente vai dar uma pausa rapidinho e nós vamos para o intervalo e já voltamos. Já voltamos com Miscelânea e antes de continuarmos com o Tira Dúvidas, vamos ver as dicas que a Nicole preparou para a gente. Olá, meu nome é Nicole Scarpel e eu sou estudante de Design de Moda da Univap. E o Dicas de Moda de hoje fala como valorizar a silhueta das mulheres plus size e baixas. Aposte em roupas com estampas em listras vertical. Elas alongam e emagrecem visualmente o seu corpo. Evite saias sobre o joelho. Use as que têm um comprimento um pouco acima dele, como saias evasês e de cores sóbrias. Se você gosta de usar calças jeans, opte por calças de costura reta e cintura alta. Cós baixos deformam a silhueta. Outro detalhe importante é usar uma blusa que acompanhe com o tom de cor da calça. Se for escura, uma blusa escura. Se for uma calça clara, uma blusa clara. Os vestidos e acessórios acompanham a mesma linha de raciocínio das calças e blusas, sempre fazendo junções de cores harmoniosas. Os sapatos deverão ser de salto alto, com os dedos à mostra. Se o mesmo for fechado, use com calças da mesma cor ou com peças curtas como bermudas. Lembrando que a bermuda deve ser acima do joelho. Evite tecidos com estampas muito grandes, nem laços ou babados. Nada que seja em excesso, pois trazem muito volume ao corpo. E essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados na programação da TV Univap para mais informações. Até a próxima! Tenho certeza de que essas dicas foram muito úteis para muita gente, Nicole. Muito obrigada. Bom, agora vamos continuar aqui o nosso papo. Professor, você tem alguma dica para quem está começando o empreendedorismo digital? O empreendedorismo digital, ele tem atraído muita gente, né? Eu falo a gente porque eu tenho uma associação que chama Vale Empreender, né? Sim. É a primeira associação criada aqui no Vale do Paraíba que visa disseminar o empreendedorismo em todas as esferas. E o que mais tem aparecido é empreendedor digital. É aquele que quer criar um aplicativo, um e-commerce, por exemplo, ou um site, alguma coisa desse tipo.
Existem algumas facilidades, né, e outras dificuldades nesse setor específico, porque o empreendedor digital ele não tem muitos custos iniciais. Basta, se ele domina, por exemplo, a programação, que é o core business, né, é o negócio central dele, ele não vai ter custo nenhum. Mas você tem a outra dificuldade que é você conseguir o engajamento das pessoas. Então você lança uma rede social hoje, por exemplo, as pessoas já estão cansadas de se cadastrar em diversos sites, de baixar aplicativo. Então você pode até criar algo muito bom, mas se você não encontrar o valor que aquilo está oferecendo para as pessoas não vão entrar. Então tem essa jogada aí. De fazer aquilo ser necessário à vida das pessoas, né? Exatamente. Sim. A Lília Monteiro também nos mandou uma pergunta pelo Facebook. Supondo que eu vá abrir uma clínica de estética, vale mais a pena comprar os equipamentos ou alugá-los? Olha, vai depender de vários fatores, mas o que eu diria, se ela está saindo agora do mercado, né, da faculdade, eu diria, seria interessante ela testar o mercado primeiro. Ela, por exemplo, participar como esteticista em uma clínica já constituída, para adquirir alguma experiência dentro dessa clínica, ver quais são os equipamentos principais que se utilizam para a atividade dela, aprender sobre os formulários que se usa, o instrumental todo, e aí sim fazer uma avaliação. Se ela tem dinheiro para investir, em quanto tempo, de acordo com o número de clientes que ela vai ter, ela consegue retornar esse investimento. Se ela vê que vai ficar muito pesado, se eu faço a mesma conta para o aluguel. Se eu estiver alugando, que significa que eu tenho um custo fixo. Esse custo fixo, né, menos o lucro que eu estou tendo, está me dando um lucro final, né? Aí sim, você precisa fazer essa avaliação. E professor, é bem comum os empregados saírem das empresas onde trabalham atualmente e abrirem novas empresas devido a certa experiência que eles já obtiveram, né? É bastante comum. Porque o principal é você ter o know-how, né? Então você tem esse know-how, é o primeiro passo. Esse é o core business que eu falo, né? É o negócio central. Se você domina uma atividade, aí você vai precisar agora buscar a competência gerencial também, né? Porque a gente tem 3 competências principais. A competência gerencial, que é essa capacidade de gerir não só um negócio, gerir qualquer tipo de atividade. A competência técnica, que é o domínio na sua área específica. E a competência comportamental. A união dessas 3 faz com que o empreendedor esteja realmente preparado para abrir o seu negócio e provavelmente ele vai ter uma chance de sucesso muito maior do que a pessoa que se aventura numa área que não é a área dela. Professor, o senhor falou de know-how. Para quem não sabe, o know-how é a capacidade de saber como fazer, certo? Exatamente. Não só saber como. É isso mesmo. Vamos para mais uma pergunta do WhatsApp. Qual a diferença entre uma microempresa e um microempreendedor individual? Joia. Bom, a microempresa é uma empresa tradicional, né, constituída por um ou mais sócios, que emprega diversas pessoas e deve recolher os impostos, né, normalmente, tem uma estrutura física maior, tem um volume de faturamento maior, e o microempreendedor individual é a pessoa individual que quer se formalizar, por exemplo, diante de uma Receita Federal. Então, muitas pessoas acabam abrindo aquele pequeno negócio, né? Uma banquinha, ou agora está de moda vender os bolos de pote, né? Se esses bolos de pote vão... A gente nota bastante. Muitos aqui, até né, no curso de administração, as meninas fazem o bolo, vêm vender. Se esse negócio ele começa a crescer muito, a demanda aumenta, aí chega aquele momento em que, bom, é melhor eu me formalizar. Por quê? O microempreendedor individual tem algumas vantagens. Ele, por exemplo, pode tirar o CNPJ. Com o CNPJ, pode abrir uma conta, pode ter direito a empréstimo bancário, emitir nota fiscal, exatamente. E essas vantagens, para quem quer ampliar, são muito válidas. Professor, nós recebemos uma outra pergunta pelo Facebook, também do Roberto, que foi o primeiro que mandou a pergunta. Como o senhor vê o empreendedorismo ligado ao comércio em regiões com forte predominância de investimento em tecnologias específicas, mais ligados à indústria? Esse é o caso de São José dos Campos, eu diria, né? São José dos Campos tem a característica de ser industrial. Porém, ultimamente nós temos visto, até através de dados da Ciesp, Fiesp, Sebrae, que
São José dos Campos está mudando esse perfil. Aqui nós temos agora muitos prestadores de serviço. E eu diria o seguinte, que o comércio e o serviço, eles complementam o industrial. Então, na verdade, dentro de um ecossistema empreendedor, é necessário que nós tenhamos todos esses atores, todos esses elementos coexistindo, cooperando para a geração de riquezas. É assim que a nossa economia vai girar. Então, diante de uma região que é estritamente industrial, aí há uma lacuna e uma oportunidade de criar novos negócios, comércio e serviços para suprir essa cadeia, né? Para dar esse suporte para a indústria se desenvolver. Bom, professor, vamos para mais uma pergunta do WhatsApp. Oi, Miscelânea, tudo bom? Eu queria saber quais as vantagens e desvantagens de se abrir uma empresa. Obrigada. Vantagens e desvantagens de abrir empresa? Bom, as pessoas têm a percepção de que quando eu abrir a minha empresa, eu serei o chefe, né? Eu não vou ter um chefe acima de mim. Então, na verdade, eu sempre falo, quando você abre uma empresa, você passa a ter vários chefes. Porque o cliente é o seu chefe, né? Então, abrir uma empresa é uma responsabilidade muito grande. Mas nem por isso a gente precisa ter medo de abrir empresa. É importante se arriscar. No Brasil, a gente tem aquela cultura de que se você falir, você fracassou. E ponto. Fora do Brasil, já não. O cara faliu uma vez, 2 vezes, significa que ele adquiriu experiência e com certeza ele não vai cometer os mesmos erros. Pode ser que cometa novos erros. E se temos erros para cometer, que sejam novos, não os mesmos de sempre. Então, abrir empresa é um ato de responsabilidade, exige risco, e quando você pensa em abrir, você tem que considerar esses fatores principalmente. E para mitigar riscos, se preparar. Buscar especialistas, né? Buscar, por exemplo, a gente vê exemplos de pessoas que não vão para a faculdade ou saem da faculdade para abrir uma empresa. Eu diria que isso pode ser um acerto no curto prazo, mas no longo prazo, aquele conhecimento acadêmico e teórico que ela deixou de adquirir, o contato dentro da universidade, ele vai fazer falta lá na frente. Ela vai muito por instinto e pouco por preparação, por conhecimento. Então, unir as duas coisas é importante. Professor, qual a sua recomendação para quem sente que tem um espírito empreendedor, mas não sabe por onde começar? Eu diria que as pessoas precisam buscar referências, né? Porque empreender é algo muito solitário, a gente sente isso também. Você tem uma ideia, um projeto ou uma empresa, né? Agora está na moda também o termo startup, que é aquele negócio de tecnologia inicial, ainda em estágio pouco avançado. Bom, mais uma vez eu cito a Vale Empreender. A gente sentiu essa falta, realmente. Pessoas querendo empreender, querendo abrir empresa, não sabendo por onde começar. E aí estabelecemos uma associação que permite que as pessoas venham buscar, encontrar especialistas, inclusive dos diferentes tipos de negócio, desde arquitetura, área de educação, tecnologia da informação e comunicação. Ali ela tira as dúvidas, encontra um bom parceiro e aí sai para se aventurar. Professor, você pode deixar o contato, então, da sua empresa, para a gente, quem quiser estar entrando em contato, o pessoal de casa? Claro, através do site, é o www.valeempreender.com. Já encontra a gente no Facebook, Twitter, Instagram, em todos os lugares a gente está presente. Muito fácil. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas foi muito legal nossa entrevista, assim, porque acredito que o pessoal de casa, além de aprender muito, pode ser que tenha despertado muito a vontade de se tornar um empreendedor ou correr atrás disso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, por ter acertado nosso convite. Obrigado. Bom, o Miscelânea está chegando ao fim, mas não se esqueça que nós contamos com a sua participação. Fique ligado nas nossas redes sociais para saber o tema dos próximos programas.